Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Galera ligada nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Vinícius Caxangá, hoje estou aqui com o Rodrigo Carvalho na produção desse programa, Cláudio Santana e Iago Mendes na bancada para a gente começar mais um NE45, primeira edição, com as notícias mais quentes do dia. Hoje tem jogo aí, né, do Fortaleza, jogo super importante pela Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors fora de casa, na La Bombonera, né, jogo muito complicado. Hoje também jogam Sport e Ceará pela Série B, né, jogos também importantes para a sequência desses times aí na competição, né, que brigam pelo acesso. E hoje também tem várias informações, várias matérias, várias notícias para passar para vocês e a gente debater, claro. Antes de mais nada, eu só vou lembrar para você que está nos acompanhando, para você que está chegando agora na live, deixar o like, deixa a tua curtida, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, para o YouTube continuar recomendando aqui os nossos conteúdos para mais pessoas. E lembrar também para você se inscrever no canal, super importante, é uma dica, porque quando você é inscrito no canal, você recebe aí uma notificação quando a gente iniciar uma live, né, um programa, quando a gente publicar algum vídeo, então você não perde nenhum conteúdo. Então deixa o like, se inscreve no canal e uma ótima tarde, vamos embora começar. Uma boa tarde para Rodrigo que está aí na produção, para Cláudio, para Iago. Vamos embora que hoje é dia de jogos, né, desses times nordestinos. Fala, Caxangá, tudo certo? Abraço para você, para Iago, para Rodrigão, para todo mundo que está acompanhando. Quarta-feira daquela cheia, né? Jogos grandes, importantes, principalmente do Fortaleza. Vamos passar na Série B também, futebol baiano, futebol pernambucano também. Pauta cheia. Caxangá, Cláudio, amigos do chat, Rodrigo, nosso produtor / CEO. Boa tarde para todo mundo. Cumprimentar e dizer que hoje vai ser um dia de pauta cheia, dia de muita emoção e com muita coisa em jogo, né? Especialmente Fortaleza estreando na sua trajetória internacional lá em La Bombonera contra um time do Boca que vem bem diferente do que a gente viu na Arena Castelão. Isso aí. Hoje, para quem gosta de assistir futebol, vai ter aí muitas opções, né? Jogo do Fortaleza, e é por ele que a gente começa aqui o nosso programa, contra o Boca Juniors, um jogo muito grande, um jogo contra um Boca que por si só já é um adversário complicado, mas jogando na La Bombonera fica mais complicado ainda, e é um jogo que também tem uma importância muito grande em termos de tabela, né? É um jogo que vale liderança do grupo do Fortaleza na Copa Sul-Americana, no grupo D. Só para trazer aqui um panorama, antes de passar aqui para essas informações, para o Iago e para o Cláudio comentar, o Fortaleza, apesar da derrota na última partida para o Nacional Potosí, ainda é o líder desse grupo D, né? E vale lembrar que o líder de cada grupo da Sul-Americana classifica direto para as oitavas de final, o segundo colocado vai para uma repescagem com os times eliminados da Libertadores, mas o Fortaleza, como eu vinha falando, apesar da derrota, ainda é o líder, está na primeira posição com 9 pontos conquistados em 4 partidas disputadas. E o Boca é o vice-líder, 2 pontinhos apenas atrás do Fortaleza, né? Tem 7 pontos na segunda posição. Então é um jogo que é complicado, mas também tem essa dose aí de pressão, vamos colocar assim, pela importância, né, do resultado para a tabela. Se o Fortaleza perder, vai ser ultrapassado pelo Boca. Se ganhar,
abre uma margem, né, para, aí, em comparação ao Boca, e encaminha muito a sua liderança aí do grupo, né? E se empatar, fica numa posição mais confortável, vamos dizer assim, para decidir na última rodada. E o Boca, como vocês estão vendo aí na tela, né? Como o Iago também já disse, é um time diferente daquele que jogou contra o Fortaleza na Arena Castelão. É um Boca que vai ter aí a presença do nome mais badalado, vamos colocar assim, né, que é o Cavani, um dos jogadores mais importantes, atacante dessa equipe, mas também vai ter o retorno de outros atletas, né, Iago? E outros atletas também importantes. Um deles, já cito, a lateral direito Advíncula, que fez o gol na final da última Libertadores contra o Fluminense, né? E aí também vai reforçar o Boca no jogo de hoje. Então, Iago, o que é que você tem a destacar das equipes, né, para essa partida? Começando pelo Boca, e daqui a pouco a gente vai falar desse time do Fortaleza, né? Provável escalação do Fortaleza também para o jogo de hoje. Então, Caxangá, eu acho que hoje a gente deve esperar, assim, acho que o jogo mais difícil do Fortaleza no ano até aqui. Porque, primeiro, vai jogar num lugar onde há uma mística diferente, é uma atmosfera completamente diferente do que a gente vê no Brasil. Jogar na Bombonera para todos os brasileiros sempre foi uma missão muito difícil e não deve ser diferente para o Fortaleza. Tá certo que, assim, se a gente olhar para o time do Boca hoje, é um time que está longe dos seus anos de brilho, como foi no início da década de 2000, tá? Não é um time fantástico como era aquele time de Riquelme, Palermo e Tevez. Não é. Mas ainda assim tem alguns nomes de qualidade individual muito acentuadas que o Fortaleza vai precisar ter cuidado. Você citou muito bem o Advíncula, que marcou o gol na final da Libertadores do ano passado, mas não tem só ele. Tem o Cavani, que é a referência de gols da equipe, é o artilheiro do time no ano, já marcou mais de 10 gols em 2024. Tem o Miguel Merentiel, que era jogador do Palmeiras e foi o cara que fez o gol na goleada do Fortaleza na Arena Castelão. E também vai ter a volta do Kevin Zenon, que é, pela imprensa argentina, o principal jogador do Boca Juniors no ano. Boa parte desses jogadores foi poupada por conta das fases mais agudas da Copa da Liga Argentina, em que o Boca estava envolvido e que acabou sendo eliminado pelos Estudiantes na semifinal. E aí, esses jogadores foram poupados, inclusive o Cavani nem viajou para Fortaleza para o jogo pela ida da Copa Sul-Americana. Ou seja, o contexto do jogo hoje é completamente diferente. Primeiro porque, naquela época, o Boca ele vinha de uma vitória e um empate, estava com 4 pontos e tentava conseguir um resultado para manter ali nas proximidades do Fortaleza, mesmo com o time misto. Tanto que deu para ver que assim, o Boca faz o gol e tenta um pouco mais cozinhar o jogo para tentar ver se conseguia levar o empate para Buenos Aires. E aí o Fortaleza, muito competente, consegue fazer 3 gols no segundo tempo e acaba destravando aquela partida. Hoje não, o Boca vai com o time completo em busca da vitória. Assim, o único desfalque que o Boca vai ter é o zagueiro Marcos Rojo, que teve uma lesão muscular jogando pelo Campeonato Argentino e não vai se recuperar a tempo da partida. Então, um desfalque pesado na zaga, mas em compensação, o Christian Lema, que era titular do time e que estava fora por lesão, também volta para fazer a dupla junto com o Figal. Então, assim, é um time do Boca que chega mais forte do que o que a gente viu na Arena Castelão e chega mais decidido. Por quê? Caso o Boca vença o Fortaleza hoje jogando seus domínios, ele dá o X no Leão do PC, vai para 10, o Fortaleza fica com 9 e passa a depender apenas de si, jogando em casa contra o Nacional Potosí na última rodada para poder se classificar de maneira direta aos oitavos. Já para o Fortaleza deve ir a campo com a formação com 3 zagueiros que a gente meio que está se acostumando a ver em jogos pela Sul-Americana e conta com 2 retornos muito importantes, que são 2 zagueiros que vêm atuando bastante e vêm jogando bem, que são o Brits, que são o Kusevich e o Cardona. O Brits é o único da linha titular que vem sendo usada no Brasileirão que deve manter a vaga. Então o Tite deve ir para o banco de reservas. E aí nesse esquema com 3 zagueiros, que o Fortaleza vem se habituando a jogar, ele vai tentar conseguir pelo menos arrumar um ponto lá na Bombonera, porque caso consiga um ponto, ele mantém a vantagem ali nos 2 pontos, e aí é só fazer a parte dele contra o Trinidense, jogando em casa na última rodada, que ele se classifica de forma direta,
sem precisar ir aos playoffs. E aí essa escalação do Fortaleza, o que a gente espera é que, além da linha de zagueiro que eu já falei, a gente tem o João Ricardo no gol, o Pikachu voltando a jogar de ala direito, com Zé Wellison, Hércules e Pochettino na linha de meio campo, Bruno Pacheco na esquerda, o Machuca e o Lucero. Ou seja, o Vojvoda ele vai ter à disposição a formação que mais tem funcionado, vai ter o que tem de melhor para jogar contra o Boca e tentar conseguir esse resultado na Bombonera. É um jogo muito difícil, o grau de dificuldade é muito mais elevado, mas eu acho que o Fortaleza conseguiu um resultado muito emblemático jogando em casa. Então, não vejo por que o Fortaleza não tentar, mesmo estando em baixa, já que vem de 5 jogos sem vencer, tentar se reabilitar nessa Copa Sul-Americana, que tem sido uma competição diferente para o time. Se a gente falava muito sobre a oscilação do Fortaleza na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, a partir do momento em que ele começa a jogar a Sul-Americana, a gente consegue ver as melhores apresentações do time, ver o time começando a engrenar e conseguir fazer jogos melhores. É claro que fica muito nítido uma oscilação, um jogo ruim, quando o Fortaleza é goleado pelo Nacional Potosí, em uma das piores apresentações que eu me lembro do time desde que o Vojvoda chegou. Para o Minhoca, que estava comigo no telecast, por exemplo, ele disse que foi a pior. Mas eu acho muito difícil que o Fortaleza volte a repetir um jogo como aquele, porque tinha todo o componente da altitude, existiam vários outros pontos a serem analisados naquela questão, e é um time que vem precisando se provar. É um time que empatou, vem de 3 empates consecutivos em casa, que, apesar de não ter perdido ainda na Série A, vem sendo criticado pela torcida, e que chega nesse jogo do Boca Juniors, que é o mais difícil da temporada, como eu já disse, precisando fazer o seu papel para poder encaminhar uma classificação. Encaminhar, na verdade, não, né? Para decretar sua classificação. Porque uma vez que vença, chega a 12 pontos, e aí Nacional Potosí e Trinidense, que tem 4, já não alcançariam mesmo que um deles vença, e o Boca ficaria com 7, também não alcançaria com apenas um jogo a fazer. Então, é o jogo mais difícil e mais importante da temporada até aqui. E é um time que precisa se provar. E nada melhor do que se provar tendo o que você tem de melhor disposição, o que vai ser o caso para essa partida de hoje. Isso aí. Cláudio, quero saber se você concorda com o Iago, que vai ser aí a partida mais complicada, a partida mais importante também do Fortaleza na temporada. Torcedor do Lion pode até pensar, mas Fortaleza ganhou, né, no jogo da ida por 4-1, goleou aí o Boca Juniors, mas o cenário para esse jogo de hoje já é um cenário bem diferente, né? Principalmente por ser fora de casa, enfrentar o Boca Juniors na La Bombonera, os times brasileiros têm essa dificuldade histórica, né? E também, como a gente trouxe aí essa provável escalação, é um time do Boca Juniors bem modificado também, né? Tem a presença do Cavani, do lateral Advíncula, tem também retorno aí na zaga, enfim. Concorda com o Iago e comenta também um pouco sobre essa partida que é um outro cenário em relação ao jogo de ida. Primeiro, destacar o tamanho do jogo, né, para a história do Fortaleza, assim como foi o jogo de ida, o primeiro jogo, na verdade, né, pela Sul-Americana no Castelão, né, o jogo na terceira rodada, né, que aconteceu a vitória do Fortaleza por 4-2 sobre o Boca Juniors no Castelão, e agora na La Bombonera, né, um estádio histórico do futebol mundial, então é uma partida histórica pro Fortaleza, então é uma partida para o torcedor guardar na memória, principalmente se tiver um bom resultado aí, um empate, uma vitória. Então, isso por si só já diz qual vai ser o tamanho do jogo. E, obviamente, na casa do adversário, o Boca Juniors quase completo aí, vai ser um jogo muito mais difícil do que foi no Castelão. Então, Fortaleza tem essa missão aí, mas precisa pontuar. Um empate encaminha, deixa bem encaminhada a classificação, porque aí joga na última rodada com o Sportivo Trinidense, já eliminado. Boca Juniors e Nacional Potosí teriam que tirar eles se enfrentam na última rodada, então quem vencesse tinha que golear para tirar uma desvantagem do saldo de gols do Fortaleza. Então o empate hoje para o Fortaleza é um excelente resultado, por isso que o Fortaleza tem que ter inteligência, óbvio que buscar a vitória, mas de forma inteligente, porque a sequência não é boa, o Boca Juniors vem reforçado, joga em casa, vai ter uma pressão, vai ter a catimba também, né, que é tradicional
no futebol argentino. É clichê, mas é tradicional. Todo jogo que acontece lá, a arbitragem entra na catimba, os times adversários entram na catimba. Então o Fortaleza precisa ter inteligência para encarar isso e para saber que joga por 2 resultados, a vitória e o empate. Enquanto para o Boca, só a vitória que interessa. Então é um jogo muito difícil para o Fortaleza, mas acredito que o Fortaleza tem condições aí de, no mínimo, buscar esse ponto aí que já encaminharia a classificação, deixaria com o pé, classificação direta, né, para a próxima fase, deixaria o Fortaleza já numa situação muito mais tranquila, apenas para decidir em casa. E se vencer, como o Iago falou, aí é classificação garantida, aí não tem muito, não vai ter muito aperreio. E se vence, meu amigo, aí vai ser um jogo do top 5 aí da história do Fortaleza, porque você venceu o Boca Juniors fora de casa e garantir uma classificação numa competição internacional, aí é para ninguém nunca mais esquecer, para entrar nos livros de história. Torcer para que o Fortaleza aí consiga superar esse desafio, não sinta tanto, tem um treinador experiente que conhece, então que essa preparação tenha sido bem feita, porque além da história do jogo, tem a classificação e a pontuação para dar a classificação para o Fortaleza. É isso. Iago, algo mais a destacar em relação a essa partida? Você chegou até a passar já, né, a provável escalação tanto do Fortaleza quanto do Boca, né? Eu estava aqui finalizando a matéria. A do Boca eu não disse aqui, mas está aí na matéria. Se quiser descer para dá para a gente dar uma olhada. Eu acho que uma questão que vale a pena a gente salientar é que o Fortaleza ele deve ir mais uma vez com um time recheado de estrangeiros, né? Ao todo, vão ser, vendo a escalação mais provável, ao todo seriam 5 argentinos no time titular. E aí, argentinos esses que muitos já enfrentaram o Boca na Bombonera. São 4 argentinos e um chileno por causa do Kusevich. E aí, são jogadores que estão acostumados a jogar contra o Boca na Bombonera. São jogadores que estão acostumados com esse estilo mais catimbado, mais de jogo mais pegado, que deve ser o que vai ser apresentado hoje. E aí isso pode ser um ganho também, não só na qualidade, porque a gente sabe que esses jogadores são os titulares, são os donos da posição, e por isso tendem a ter uma qualidade técnica melhor, em um momento, uma fase melhor também, mas também ganha também na questão do aspecto disciplinar, na questão de não se perder no jogo, de não entrar na onda, de saber ter foco no que vai fazer, não cair na armadilha da confusão. Acho que isso também pode ser importante para o jogo de hoje. Isso aí, eu vou só ler a provável escalação do Boca Juniors, né, para a turma que está acompanhando, apenas ouvindo aqui o nosso programa. E aí o time deve ser o seguinte time, né? O Romero no gol, o Advíncula lateral direito, Christian Lema e Figal na zaga e o Blanco na lateral esquerda. Medina, Equi Fernandes, né? Equi Fernandes e Paul Fernandes formando o meio campo, e Zenon também, né, no meio. No ataque, Merentiel e Cavani, né? Como a gente bem destacou, o Cavani retornando a essa equipe, assim como o Advíncula e o Lema aí na zaga. Tem também, como o próprio Iago destacou, a ausência do Marcos Rojo, né, que é um jogador importante, mas que não vai atuar hoje. Então é isso em relação a essa partida do Fortaleza, jogo muito importante, como a gente bem disse, né, vale a liderança do grupo D da Sul-Americana. Quem vencer, conquista aí essa vantagem para a última rodada, e o empate é também um bom resultado para o Fortaleza, não só porque o jogo é fora de casa, mas porque também dá a vantagem ao tricolor do PC na última rodada, né? E depender apenas de si, um jogo mais tranquilo em casa para terminar como líder aí essa primeira fase da Sul-Americana. É isso. Vamos então falar agora sobre outra partida do dia de hoje, né? Como eu disse, Fortaleza joga hoje, mas outro time que também joga hoje é o Ceará, né? Que vai enfrentar o Amazonas pela Série B, tá? Um jogo em que o Ceará é favorito, né? Evidentemente está jogando dentro de casa. É verdade que o Amazonas venceu o Santos na última rodada, né? Então chega com esse gás, chega querendo emplacar aí uma segunda vitória ou segundo resultado positivo na competição, mas também é verdade, Cláudio, que o Ceará
conseguir uma boa vitória, né? Uma baita de uma vitória, não só pelo resultado, mas também pelo futebol apresentado no último jogo, né? Que venceu aí o Novo Horizontino fora de casa por 3-0. Então são duas equipes, Ceará e Amazonas, que vêm de vitória, né? Vitórias importantes, tanto a do Amazonas quanto a do Ceará, e que chegam para essa partida para tentar aí emendar essa sequência, né, de resultados positivos. No caso do Ceará, muito mais focando na vitória, né? No caso do Amazonas, até um empate seria bom aí para a equipe. Mas fala um pouco dessa partida, o jogo que acontece hoje no Castelão. No Castelão é no PV, Iago, tu sabe dessa informação, porque o Castelão... Castelão, né? Valeu, Cláudio, valeu. Então, de volta ao Castelão, né? 9h da noite, hoje pela série. E aí, Cláudio? É um jogo importante, né, para o Ceará depois da vitória, fora de casa. É um jogo para ter paz, né? É um jogo para tentar criar uma estabilidade na competição, se aproximar do grupo de cima, né, do G4, que é o principal objetivo do Ceará. O Ceará não tem um elenco, não tem um investimento para estar em 12º lugar e com apenas uma vitória. Então, precisa vencer para ganhar posições. Não vai dar um salto, talvez não dê um salto muito grande já próximo do G4, mas algumas posições tende a ganhar se vencer. Então, o foco do Ceará é esse. Eu acho que principalmente, além da classificação, mas é principalmente para ter paz. Acho que é o que o Ceará mais está precisando, dentro e fora de campo, né? Tem um pouco de estabilidade, tem um pouco de tranquilidade. O ambiente político é muito difícil, os resultados não vindo, acabam acontecendo problemas internos, né? O time desgasta o torcedor com o treinador, com os jogadores, enfim. O tom das críticas aumenta muito. Então, o principal para o Ceará hoje é vencer para ter paz, ter tranquilidade e conseguir caminhar na Série B como se espera, brigando pelo acesso. Porque, por enquanto, o início foi muito ruim, né? Conquistou a primeira vitória na última rodada, mas que tenha sido uma virada de chave desde a última partida. Uma boa vitória, obviamente, um bom desempenho, mas que não seja um ponto fora da curva, que tenha sequência e principalmente evolução. Wagner Mancini já estava questionado, já tinha torcedor pedindo na cabeça dele, umas entrevistas também não muito coerentes com o que acontecia em campo, falava muito sobre os jogadores e não assumia as responsabilidades. Então, tem que ser todo mundo no mesmo barco, né? Então, para Mancini, para os jogadores ter essa paz, precisa vencer hoje, voltando para o Castelão. Não há outro resultado para o Ceará que não seja vitória. É isso, né, Iago? Acho que o Cláudio definiu bem o que pode significar essa vitória de hoje para o Ceará, né? É dar paz, dar tranquilidade para a equipe e também uma virada de chave, né, nesse campeonato. O Ceará que não começou bem, tem toda uma expectativa de brigar e, quem sabe, conquistar esse acesso, mas de fato não começou bem. Vinha de resultados ruins, né? E aí consegue uma boa vitória fora de casa contra o Novo Horizontino, 3-0, fazendo um bom jogo, que dá aquela certa tranquilidade, entre aspas, mas que se não conseguir um bom resultado hoje, a tranquilidade vai embora, né? Se não jogar bem hoje, essa tranquilidade também vai embora. Então, é uma vitória muito também para carimbar, né? E mostrar para o torcedor que o Ceará, de fato, virou a chavinha, que vai tomar pontos, pode voltar, né, para essa briga pelo acesso. Uma vitória para dar paz, né? O Cláudio destacou bem. Só para trazer aqui, Iago, em termos de tabela também, caso o Ceará vença, atualmente tem 5 pontos, ele chega a 8, não é o suficiente para entrar no G4, mas ele já vai colar, né, nas equipes que estão na parte de cima da tabela, né? O Vila Nova, que é o atual 4º colocado, e já fez o jogo pela 5ª rodada, ele tem 9 pontos. Então, se o Ceará chega a 8, ele pode ficar aí, em média, né? Vai depender também dos jogos dos outros jogos da rodada, fica em média 2 pontos desse G4. Já cola, né? E é importante não deixar com que essas outras equipes disparem, crie essa gordura para o Ceará, para o próprio Ceará, né? Sempre fica ali na briga, no bolo, e quem sabe, conseguindo a vitória de hoje também, focar na sequência para entrar no G4, né? Nas próximas partidas. É como o próprio Cláudio disse, assim, o Ceará ele não tem peso de camisa, não tem folha salarial e jogadores do seu elenco para estar numa posição assim tão abaixo na tabela. Só que a gente já viu que a bagunça, a desorganização que tem tomado conta do clube desde o ano passado, já fez com que o Ceará, nessa mesma condição, sequer
conseguisse entrar no G4 em 2023. Tanto que, assim, o Ceará vai para mais uma rodada, acho que é a quinta rodada da Série B, então já são 42 jogos na disputa da Série B desde que voltou, desde que foi rebaixado em 2022, e em nenhuma dessas rodadas o Ceará esteve no G4. Então, será 43 também, né? Porque já não vai entrar nessa. Pois é, então chegará a 43. É muito para um time do tamanho do Ceará, para um time que tem o investimento que o Ceará tem e que dá prioridade à Série B que o Ceará vem dando. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, o Ceará tem que entrar com a consciência de que precisa fazer um jogo de cada vez. Fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, que é um time que foi testado, que foi bem no Campeonato Paulista desse ano, apesar de ter perdido algumas peças, mas vai pegar um time do Amazonas que também não é bobo, é um time que tem jogadores experientes, que é uma SAF que está chegando na Série B agora, mas que, apesar disso, já mostrou que tem capacidade de dar trabalho para as equipes de cima. Assim. Fez um jogo de 3-2 contra o Sport, jogando em casa, venceu o Santos jogando nos seus domínios. Então, o Ceará ele precisa entrar muito atento dentro da partida para que os velhos erros não aconteçam, o time não entre meio mole, acaba sofrendo um gol e precisa correr atrás do resultado. Então, eu acho que o principal para o Ceará hoje é tentar se impor desde o primeiro minuto, tentar impor a melhor qualidade técnica, tentar converter o apoio da torcida, que deve chegar bem no Castelão, deve fazer um bom público, tentar converter isso em vantagem logo nos primeiros minutos, e aí, a partir daí, tentar ir trocando e administrando o jogo para tentar conquistar mais esse resultado, se aproximar do G4, do Z4 é pau, né? Do G4, e ver se finalmente quebra essa escrita de, depois de ter sido rebaixado em 2022, ainda não ter entrado no grupo dos 4 que estão credenciados ao acesso. E a gente sabe muito bem que, depois que você entra no G4 da Série B, as coisas tendem a ficar mais naturalmente fáceis. A partir do momento que você entra, a pressão dá uma diminuída, você consegue ir administrando a campanha e fazendo tudo bem direitinho, o acesso meio que ocorre quase que de maneira natural. Então, eu acho que o Ceará primeiro precisa entrar no G4. A partir do momento que entrar no G4, aí as coisas devem se tranquilizar e, se for o rumo natural, se a turma não fizer muita besteira nos bastidores, o clube deve conquistar o acesso por conta do time que tem, da folha salarial, do investimento e do tamanho da camisa. É isso. Só para dar uma passada aqui na tabela, né, para vocês terem uma noção da importância do Ceará vencer hoje para conquistar o seu objetivo, né, que é subir a Série A. O Ceará, das equipes que foram classificadas como favoritas ao acesso, equipes que podem de fato brigar, é a que está na pior colocação, 12º, né? Mas as equipes que estão acima, por exemplo, aqui o Coritiba, já tem 5 partidas realizadas, né? O Ceará só tem 4. E aí o Coritiba tem 7 pontos, o Ceará tem 5. Comparando com outros times, o próprio Novo Horizontino, adversário direto, né? Dá para dizer, pelo Campeonato Paulista que fez, chegou a incomodar também na temporada passada. O Novo Horizontino tem 6 e já tem 5 partidas realizadas, né? Se eu não estou enganado. Pelo menos é assim que mostra a classificação aqui do Google. Não sei se está errado. Mas o Novo Horizontino tem 6, Ceará tem 5. Então já é uma oportunidade de vencer um jogo direto. Ah, não. O jogo de hoje não é contra o Novo Horizontino. Estou aqui viajando. O Novo Horizontino foi a rodada passada. O jogo de hoje é contra... Viajei agora. Mas enfim. É porque os dois são azuis, são amarelos e pretos, aí fica mais difícil de identificar. E foi o jogo passado, né? Novo Horizontino e Ceará, ficou na minha cabeça. Mas, de toda forma, vencer hoje para o Ceará significa passar o Novo Horizontino, que é um adversário direto, né? Então já passaria aí o Novo Horizontino, passaria o Coritiba, e você cola nos outros adversários, né? Nessa briga pelo acesso. Fica com a mesma pontuação do América Mineiro, né? Claro, o América Mineiro também tem uma partida a menos. Cola no Santos, cola no Goiás e não deixa o Sport disparar também, né? Então é importante demais soltar somar esses 3 pontos para avançar. O jogo de hoje é contra o Amazonas, como a gente vinha falando, pela Série B, 9h30 da noite no Castelão. Ficou na minha cabeça a partida contra o Novo Horizontino, e aí eu vi na tabela, acabei me confundindo. Mas o raciocínio foi o mesmo. Então é isso, tá? Vamos falar agora sobre outra partida da Série B,
Falar agora do Sport, que também joga hoje. Esse joga fora de casa contra o Ituano, 7 horas da noite. E assim, soltei até uma matéria no NE45, né, no site, essa aí que está na tela. Falar de Sport Ituano, Ituano Sport, na verdade, o Sport atuando fora de casa, não é uma boa lembrança, né? Iago, Cláudio, o Sport nunca venceu o Ituano como visitante. É verdade que foram apenas 4 partidas, né, dentro desse histórico, mas, de fato, é um tabu, né? Dessas 4 partidas, foram 2 derrotas e 2 empates. A última partida entre os times, né, o último jogo, foi na Série B passada, um empate por 1-1, onde o Sport, naquele momento do campeonato, estava bem, né? Estava com o time funcionando, mesmo assim não conseguiu vencer o Ituano. Em 2022, sofreu uma goleada por 4-1, né? Um resultado tanto quanto um vexame. E aí, os jogos anteriores a esses foram em 2006, empate também por 1-1, e em 2005, ambos pela Série B também, 2-1 para o Ituano. Então, Iago, começar por você, né, pedir para você comentar sobre essa partida de hoje, o que esperar do Sport, né, do Mariano Souza, que é um time que, jogando fora de casa, vai para cima também do adversário. O que esperar também desse Ituano, que é o Lanterna, inclusive é o líder com 100% de aproveitamento, contra o Lanterna com 0% de aproveitamento. Mas também o que falar desse tabu, né? Para você, pesa mais a parte negativa de, pô, nunca vencemos, mesmo com um time funcionando no ano passado, o Sport também não venceu, né? Ou funciona a parte mais motivacional de pô, a gente tá bem, o Ituano tá mal, esse é o momento certo para vencer e quebrar esse tabu. Eu acho que a diferença em campo das duas equipes tem se mostrado muito grande. Eu acho que isso pode ser o fator diferencial. O Sport, ele, esse ano, inclusive, salvo engano, ele tem um aproveitamento melhor como visitante do que como mandante. Algo que é, assim, eu particularmente, desde que eu comecei a acompanhar futebol, não me lembro do Sport ter um retrospecto assim. E aí, uma coisa que para mim é muito determinante para isso é que o Sosso, ele não muda a forma dele de jogar. Ele tem convicção na forma dele de jogar. Seja contra adversários de uma qualidade abaixo, seja como o adversário mais difícil que enfrentou na temporada, que foi o Atlético Mineiro. O Sport, ele tem na sua raiz, na sua formação, no seu DNA do time desse ano, ser um time propositivo e que busca o ataque incessantemente. Então, eu acho que essa característica pode fazer com que o Sport consiga finalmente quebrar esse tabu contra o Ituano, porque é um time que vem fragilizado, é um time que não fez um bom campeonato paulista, que larga muito mal na Série B e que deve sofrer bastante com a pressão e com o volume de jogo que o Sport deve impor. Acho que o Sport é razoavelmente favorito para essa partida. É claro que o histórico conta muito e acaba pesando contra, mas acho que se existe um momento para quebrar esse tabu, esse momento é agora. Porque se em 2023 e em 2022 o Ituano tinha times muito mais organizados do que o que tem esse ano. E o Sport, assim, em 2022 era um time meio claudicante, assim, meio oscilava muito. Em 2023 estava numa boa fase, mas já estava começando o viés de queda, né? A partir dali do meio da Série B. Então, acho que esse ano não. Esse ano, o Sport, por incrível que pareça, ele vem crescendo nas competições, porque o Souza usou o início da temporada para fazer experiências. Agora que tem um time consolidado, que tem 12, 13, 14 jogadores em condição de ser titular, o time vem crescendo de produção. E aí acho que esse é o momento do Sport buscar a 5ª vitória, tentar se aproximar do recorde do Corinthians, que são 6 vitórias consecutivas na largada da Série B. E a gente sabe que, assim, um retrospecto tão positivo já no início é muito importante para você encaminhar um acesso que para o Sport é muito necessário esse ano. Isso aí. O Sport, o torcedor do Sport e dos outros clubes já sabem, né, que está na primeira posição com 100% de aproveitamento, venceu as 4 partidas que disputou até aqui. Então, é um time que está na liderança e muito bem no campeonato. E o Ituano vive uma situação completamente distinta, né?
como eu mesmo falei, 0% de aproveitamento. Foram 4 jogos disputados e 4 derrotas, né? Na primeira rodada, perdeu para a Chapecoense por 3-1, fora de casa. Na segunda rodada, o Ituano, deixa eu só passar aqui a tabela, perdeu dentro de casa para o Operário, por 2-0. Na terceira rodada, perdeu dentro de casa também para o Novo Horizontino. E na última rodada, a quarta, perdeu fora de casa para o Goiás. Então, esse vai ser o terceiro jogo do Ituano na Série B dentro de casa, né? Mas nas outras 2 oportunidades, assim como também jogos fora de casa, o Ituano perdeu. Então, Clauber, pela distinta situação das equipes na tabela, no ano também o Ituano não foi bem no Campeonato Paulista, dá para dizer que se tem um momento para o Sport quebrar o tabu, o momento é esse, né? De fato, uma boa oportunidade. Tem essa mística aí do Sport contra o Lanterna, tem o tabu de nunca ter vencido lá, mas isso não entra em campo, né? Pode ter um peso histórico aí, embora que pequeno, mas tem. Mas, como você falou, o momento do Sport vencer é esse. Então, o Sport é favorito para esse jogo. Não acredito que, caso o Sport tropece, não vai ser isso o responsável. A responsabilidade não vai ser essa. Vai ter que ser um dia muito ruim do Sport, como poucas vezes aconteceu esse ano. Pouquíssimas vezes aconteceu esse ano. Então, acredito que o Sport chega lá como favorito e com boas chances de conquistar mais uma vitória, mais um bom resultado. Esse tabu aí tem boas chances de ser quebrada hoje, mas, obviamente, depende do... O futebol costuma pregar, né? Pregar algumas surpresas, mas precisa ter algum alinhamento aí de astros para que isso aconteça, não é toda hora que acontece. Então vai ter que ter um dia... teria que ser um dia muito ruim do Sport, que, como eu disse, não aconteceu tantas vezes na temporada. O Sport da própria Série B já pegou adversários difíceis, pegou o próprio Amazonas, venceu o Curitiba lá, adversário dificílimo. Então o Ituano é muito mais fraco do que esses times. Então o Sport aí com a condição de jogar, se repetir o bom futebol, vence o Ituano, quebra esse tabu, e aí vai para tentar quebrar esse recorde aí do Corinthians, né, de vitórias no início da Série B, e além desses recordes todos, ampliando vantagem na liderança, ampliando a vantagem para o 5º colocado, que eu acho que esse deve ser o principal foco do Sport, é olhar para a classificação e olhar os adversários cada vez mais distantes, não apenas o 2º colocado, como o 5º, né? Hoje o 5º colocado tem 4 pontos. Então não adianta ficar, secar o Goiás e esquecer do América Mineiro, não. Vai olhando ali para ver quem está, principalmente próximo ao G4, para ir abrindo uma vantagem segura para que o Sport, caso chegue um momento de oscilação, que não é certo também que vai chegar, mas se chegar, o Sport ter uma margem segura ali de pontuação para continuar no G4 sem muito aperreio. É isso, concordo, né? Tem, de fato, assim, para o Sport empatar até pode acontecer, dependendo da situação do jogo, mas o Sport sair derrotado terá que ser um ponto fora da curva, né? Dessa temporada aí do Leão, fora da curva, claro, para o sentido negativo. Até mesmo quando o Sport perdeu jogando fora de casa, são derrotas que, entre aspas, foram justificáveis, né? Que o Sport foi competitivo. Contra o Atlético Mineiro, e aí muito também pela disparidade de qualidade, né? De investimento entre as equipes. Perdeu para o Bahia jogando fora de casa, mas sendo competitivo, né? Levando o gol ali no último lance, ainda que o Bahia tenha tido muitas chances durante a partida, mas acabou que, no fim das contas, venceu, né, o Bahia com um gol ali no último lance, praticamente, e perdeu para o Náutico também, no Campeonato Pernambucano, no momento que, se eu não estou enganado, o Sport estava com time misto, ou com time reserva, esse jogo nos aflitos, né? Já estava classificado em primeiro, né? Não tinha mais interesse no Sport. Então, para ser derrotado nesse jogo contra o Ituano, eu concordo com o Clauber, tem que ser um ponto fora da curva, no sentido negativo, desse time do Sport hoje, né? Se jogar o que vem jogando, com a proposta do Mariano Souza, com a qualidade que tem essa equipe, o Sport tem uma boa condição de sair vitorioso. E assim, como eu disse, é um empate, dependendo do desenrolar da partida, seria um resultado ruim para o Sport, considerando o adversário, seria. Mas assim, Iago, em termos de tabela, se falasse para você, Iago, e acredito até que para os torcedores do Sport, 5 rodadas, vence 4 e empata 1. Todo mundo, ou pelo menos 90% aí dos torcedores assinariam, né? Olhando isso no início do campeonato, sem falar que esse empate seria para esse Ituano na situação que está. Mas, considerando o adversário, é um resultado ruim, porque a expectativa é vencer. Mas em termos de tabela, em termos de pontuação,
o Sport alcançar 13 pontos em 5 partidas disputadas não é nada desastroso, algo que vai fazer o Sport degringolar, né, nas próximas partidas. Perfeito. Assim, seria um resultado ruim por conta da circunstância, mas aí não teria que ter drama, críticas ao treinador, críticas ao time, não. Esses percalços em um torneio longo como a Série B acontece. Acontece do líder ser surpreendido por um time do Z4. Não é nada inédito, não é nada que a gente nunca tenha visto. Inclusive, a gente vê com os times pernambucanos até com uma certa frequência, mais do que deveria, assim, com o Náutico, com o Sport e com o Santa Cruz, quando disputava divisões superiores. Então, eu acho que essa partida tem que ser tratada com muita seriedade, mas, assim, não tem que ter nada de, tragédia, drama ou algo do tipo, se um resultado ruim acontecer, não. Eu acho que o Sport ele vem fazendo uma campanha muito boa, que vem se consolidando a cada jogo. O time, para além da proposta de jogo, mostra que consegue ser pragmático também quando precisa, como foi o caso do jogo contra o Curitiba, algo que o Sport ainda não havia mostrado na temporada. Então, o que se vê na Ilha do Retiro é um time que vem amadurecendo. E com esse amadurecimento, cada vez mais ele se torna capaz de impor a sua qualidade técnica, que é maior do que a boa parte dos seus adversários. E eu acho que é o que deve acontecer hoje. Mas a gente não tem como prever, né? Assim, é muito difícil, como o Cláudio disse, precisaria ter um desempenho muito abaixo no coletivo e no individual para que o Sport saia derrotado no Novelli Júnior, mas trabalhar com previsão é um negócio muito complicado. É isso. Só para responder aqui um comentário do Pedro, ele fala que seria, mesmo se fosse no início do campeonato, seria uma projeção ruim empatar contra o Ituano. Talvez até eu tenha me expressado de maneira um pouco confusa. O que eu digo 13 pontos em 5 partidas conquistadas seria uma boa projeção para o Sport. Isso antes do campeonato começar. Eu acho que a maior parte dos torcedores assinariam, né? Isso sem saber contra quais equipes esses pontos seriam conquistados. Mas, claro, contexto, né? O contexto da classificação segue sendo uma campanha muito boa, do jogo em si pode não ser bom, mas aí fica uma troca como se fosse do Curitiba, por exemplo, um empate com o Curitiba, uma vitória contra o Ituano. Perfeito. Tudo depende do contexto, mas de pontuação, do contexto de classificação, é uma campanha muito boa. Exatamente, perfeito, Cláudio. Então, claro, considerando, se todos soubessem, né, que seria um empate contra esse Ituano, que está com 0% de aproveitamento, muito mal na temporada, que é o Lanterna, aí o empate, de fato, é um resultado ruim. Mas, como o Cláudio falou, né, contexto, termos de tabela, 13 pontos em 5 partidas é uma pontuação boa. Só que o sarrafo do Sport, o torcedor está esperando que vai vencer, vai continuar com 100% de aproveitamento. Mas, enfim, é isso, né? Vamos, já que falamos da partida do Fortaleza, falamos da partida do Ceará e também da do Sport, vamos agora para o site da Bet Nacional, fazer aquela aposta, né? Arriscar aí uns palpites. Inclusive, quem quiser fazer a sua aposta aí no site da Bet Nacional, coloca, quando for criar a sua conta, o código podcast45, que é o código aqui do canal, né? Para fortalecer aí essa parceria. E um jeito fácil de acessar o site é escanear o QR Code que está aparecendo abaixo da câmera do Iago. Tá? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code e você vai direto para o site da Bet Nacional. Então, Cláudio, Iago, vamos fazer uma aposta nessas 3 partidas. Não sei se tem mais algum jogo interessante, né? Que vale também arriscar um palpite, mas fiquem à vontade. Já está mostrando aí as odds, né? Tem um jogo do Fortaleza. O Sport como favorito, né? Como a gente falou, né? Não tem muito que... E bem favorito, né? O Ituano em casa, pagando 4,47. Inclusive, muito convidativa para apostar no Sport. Eu ia falar exatamente isso agora. 1,81, uma boa odd, né? Considerando esse cenário aí que a gente trouxe. Cláudio já deu palpite sim no Sport. E você, Iago, acompanha? Eu acompanho. Eu acho que como o Cláudio disse, como eu disse e como você também falou. Para que o Sport seja derrotado hoje, a gente precisaria ver um desempenho muito abaixo, tanto no coletivo quanto no individual. E aí é uma coisa que a tendência é que a gente não veja, porque em nenhum momento na temporada a gente viu algo nesse sentido com o Sport jogando com o time encaixado do jeito que está. Então, acho que hoje tudo indica que deva ser a 5ª vitória leonina no campeonato.
Então, Rodrigão, por favor, pode colocar aí o Sport, né, para vencer essa partida, 1,81, a odd bem bacana. Tem o jogo do Ceará também, né, pela Série B, Ceará e Amazonas. Ceará pagando 1,58, enquanto que o Amazonas está pagando 8,70 e alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. 6,16. Valeu, Cláudio. É porque aqui o número tá miudinho. Eu tenho essa mania, né, de aumentar aqui as odds. Mas a turma tá vendo aí também. Tá eu vim sem óculos também, os olhos cansados eu também não estava enxergando, não. Mas, assim, eu acho muito complicado a gente chegar e cravar um vencedor seco nesse jogo, tá? Eu acho que, como são duas equipes que estão tentando se consolidar na temporada, o Amazonas é um time que marca gols, mas também leva muitos gols, e o Ceará ele está tentando se encontrar. Eu acho que esse jogo... o Ceará, né? O Ceará eu acho que, assim, a aposta mais confiável, e eu não sei quanto é que tá a odd, seria para colocar um ambos marcam para esse jogo. Mas e aí, Cláudio? Tu acha que ambos marcam para 2,15 e não 1,65? Sinceramente, eu não também não confio no Amazonas fazendo um gol no Ceará, não. Exatamente o que eu ia falar. Entre confiar que o Ceará vai vencer a partida e confiar no ambos marcam, eu confio mais que o Ceará vence, para falar a verdade. Mas depois, né? Sai ambos marca, o jogo é empate e Iago vai lembrar de mim. Eu não quero. Eu não, rapaz, eu não sou uma pessoa vingativa. E aí? Iago vai de ambos marca, né? Bora, somos 3 aqui e dá para cada um dar o voto. Pronto, eu vou jogar para Cláudio decidir, Iago. Comigo é logo assim. Vocês votam ambos marca, eu voto que o Ceará vence e Cláudio decide. O Ceará vence. Todo mundo feliz hoje. Todo mundo feliz. Eu tava vendo aqui os... Veja só, a turma vai lembrar de você na live, viu? Se o negócio der errado... Eu tava até vendo os números aqui do Amazonas na temporada, né, de gols. Fez os 2 contra o Sport, mas não marcou contra o CRB fora, contra o Flamengo, obviamente não. Contra a Ponte não marcou e ganhou de 1-0 pro Santos. Acho que, não sei, não confio. São 2 times difíceis de confiar, mas ainda assim, ainda acho que mais pro Ceará. E aí temos Boca e Fortaleza, né? Um jogo complicado para o Fortaleza. Inclusive, as odds refletem isso, né? O Boca pagando 1,86, empate 3,52 e o Fortaleza 4,39. Agora eu estou enxergando e estou falando o número certinho, porque eu aumentei aqui a tela, né? Descobri esse atalho aí. A tecnologia é uma benção, né? Quando você começa a aprender, quando você domina ela, é melhor ainda. Mas, assim, exatamente. Eu particularmente acho que o favoritismo do Boca não está tão grande assim, não. Porque, tecnicamente, uma odd de 1,80, eu acho que é favorito, mas é aquele favorito um pezinho meio atrás, né? Eu sinceramente, se fosse para apostar seco no resultado, eu acho que eu iria de empate nessa partida. Ou no bom e velho ambos marcam também, porque eu acho que sai gol dos 2 lados. Ambos marca, sim, tá pagando 1,93 e não 1,81. Tá bem equilibrado, né? Quer tirar o Ceará e colocar ambos marcam aí? Que aí tem mais confiança ou não? Dá para apostar os 3 também, né? Vocês que sabem. Qualquer coisa a gente faz a apostinha do Ceará separada? O que vocês acham? Pronto, pode ser. Beleza. Então, o Rodrigão bota aí Sport e o ambos marca do Fortaleza na mesma pule, né? 3,49. Exato. E depois a gente faz a aposta apenas do Ceará. Vamos ver quanto o Rodrigão vai liberar, porque quando o Pedro Maranhão tá aqui na bancada, é só R$2,50, R$5. Quero ver se Cláudio e Iago estão com moral. 20. Vamos ver o orçamento que a produção vai soltar. 20. 20 aumentou. Para voltar 69. Tá bom. Já dá para ele comer um sushi já, mais tarde. É isso. E agora o Ceará pagando 1,58. R$10. Para ganhar aí 15,80, né? Essa aposta do Ceará é aquela assim, pô,
Perdeu a outra aposta, vai recuperar o dinheiro nessa, né? Para dizer que não saiu perdendo. Mas enfim. Essa aposta maligna aqui do Náutico na Copa do Nordeste não existe. Véio. Isso aí Rapaz, é um crime, pô. E a turma não encerra a aposta, que é para deixar assim, ó, pra gente ver isso aqui todas as vezes e dizer assim, meu amigo. Se tiver como dar cash out ao vivo, é negócio do Náutico botar 1-0 e dar o cash out, né? Para garantir aí uma boa grana. Mas é isso, né? Apostas realizadas. Vamos embora aqui seguir com o programa. Lembrando aí para a turma que quer fazer a sua aposta, vai no site da Bet Nacional, usa o código podcast45, que é o código aqui do canal, né? Fortalece a parceria. Vamos falar agora do Vitória, que anunciou o novo técnico, né? O Thiago Carpini. A gente já tinha comentado, né, na live de ontem da possibilidade, né, grande possibilidade do Carpini fechar com o Vitória, e isso se concretizou ainda no dia de ontem, né? O Léo Condé foi demitido, inclusive publicou aí uma despedida, né, para a torcida do Vitória, que daqui a pouco a gente vai ler, vai mostrar, mas Vitória oficializou aí a contratação do técnico Thiago Carpini. Como eu cheguei a comentar com o Cláudio ontem, o Cláudio também fez as suas considerações em relação ao Carpini como técnico do Vitória. Vou começar hoje pelo Iago. E aí, Iago, o que é que você acha da contratação do Carpini aí para o comando do Leão da Barra? Você acha que foi uma contratação, de fato, das opções, uma das melhores, ou não? Você não traria o Carpini? Como é que tu vê aí o novo treinador do Leão da Barra? Caxangá, vê só, eu acho que... E aí eu vou falar um pouco sobre a questão do Condé, o de ontem resgatar, porque eu acho que é importante a gente colocar que, assim, o Vitória ele teve um início muito difícil na Série A, né? Ele pegou Palmeiras, atual campeão, em casa, pegou Bahia em casa nos 2 primeiros jogos, aí depois foi enfrentar Botafogo e São Paulo com 1 a menos, salvo engano. Então, e ainda tem um jogo a menos. Então, assim, é um começo muito complicado. E aí a gente tem um técnico que é o Léo Condé, que estava conseguindo extrair muito mais do que se esperava do elenco que tinha em mãos, tá? Conseguiu ser campeão da Série B, conseguiu ser campeão estadual, quebrar um jejum. E aí a confiança que havia no trabalho dele durou exatamente 4 rodadas. Então, eu acho que meio que a diretoria do Vitória escolheu a opção mais fácil, né? Porque quando eles enxergam que o elenco talvez possa não ser o suficiente para brigar por coisas maiores e que vai se limitar muito provavelmente à luta pela permanência, eles preferem sacar o técnico que fazia um bom trabalho, que tinha um elenco na mão e conseguia muitas vezes extrair muito mais do que o time tinha para dar, do que tentar se manter num nível competitivo, tentar outras possibilidades e tentar reforçar o elenco na segunda janela. Dito isso, eu acho que a contratação do Carpini é uma aposta, porque dentre os nomes disponíveis no mercado era um dos principais nomes, era um cara que com certeza ia ter o telefone dele tocando durante essa Série A para assumir outros clubes, só que assim, é meio que um cavalo de pau no planejamento, né? Porque o estilo de jogo do Léo Condé é um estilo de intensidade, de jogo muitas vezes sem bola, de marcação-pressão no meio-campo, um time muito mais operário do que um time virtuoso. E com o Carpini não. O Carpini ele se notabilizou tanto no Água Santa, no Juventude, e tentou implementar no seu trabalho no São Paulo um time que se caracterizava muito por gostar de ter a bola, de ter um futebol propositivo e de muitas vezes saber acelerar e desacelerar de acordo com as demandas do jogo. Ou seja, uma visão de futebol completamente diferente do que vinha sendo aplicada no Vitória. Eu, particularmente, enxergando o elenco do Vitória, eu acho que o Carpini vai ter dificuldades para implementar essa proposta, porque eu acho que o Vitória não tem peças que se adequem tão bem a esse estilo de jogo. A gente também tem que lembrar que assim, o Carpini durou exatamente 2 rodadas na Série A. Ele jogou 2 rodadas com o São Paulo e acabou sendo demitido. Então, o retrospecto dele na Série A não é algo que, assim, tal qual era o do Léo Condé, que ainda não havia disputado Série A como técnico, não é algo que encha os olhos, que
chame a atenção e que mostre que ele pode ser o cara ideal para conduzir essa reação do Vitória. Então, eu acho que é um bom nome, certo? Dentro dos que tinha no mercado. Eu acho que, por conta das peças que o Vitória tem, talvez eu tentasse procurar outro caminho, tentasse um cara com uma característica de jogo mais parecida com a do Léo Condé, mas isso pode significar o seguinte, que o Vitória quer outra coisa do campeonato e que provavelmente vai precisar contratar bastante na janela de julho. Então, é torcer que o Carpini consiga encaixar um time e que consiga manter o Vitória no campeonato até esse momento, para que aí, quando chegar nos reforços, o time consiga subir na tabela e escapar dessa luta pelo rebaixamento e talvez tentar chegar na Sul-Americana, que é algo que o presidente Fábio Mota já projetou como objetivo da temporada na Série A nesse ano. Antes de passar aqui a palavra para o Cláudio comentar, pedi para o Rodrigão colocar aí na tela já a matéria da despedida, né? A nota que publicou o Léo Condé para a torcida do Vitória, que aí eu vou ler um trecho e o Cláudio já comenta sobre esses dois temas, né? Tanto a despedida do Léo Condé quanto o anúncio do Thiago Carpini. O Condé, depois do anúncio, né, que foi demitido, saiu do Vitória e tudo mais, ele escreveu um textão, tá na matéria, inclusive o texto aí na íntegra, para quem quiser ler. Vou ler apenas um trecho aqui, para não tirar tanto nosso tempo. Ele fala o seguinte: encerro meu ciclo exatamente com o mesmo pensamento do primeiro dia no clube, o de entregar o melhor trabalho para honrar a história de uma instituição de tanta tradição, que sempre respeitei e passei a admirar ainda mais. Acredito que minha missão foi cumprida. Cláudio, tem, claro, ele foi demitido porque o time não vive uma fase boa, né, na Série A, começou o campeonato bem ruim, né, como a gente já vem comentando, mas o Condé, ele conquistou, né, especialmente, não especialmente, mas especificamente na temporada passada, conquistou a Série B e conquistou também nessa temporada o Campeonato Baiano, né, para o Vitória depois de alguns anos, mas não conseguiu dar essa sequência à fase positiva, uma boa fase do time na Série A. Dá para dizer que a missão do Condé foi cumprida, ou que foi parcialmente cumprida, que ele poderia, né, deveria entregar mais, pelo que se esperava também na Série A, ou de fato o cenário do Vitória é complicado, enfim, o que é que tu achou da saída, né, da despedida do Condé e também do anúncio, né? Thiago Carpini, a gente chegou a comentar ontem, você fez uma breve análise, mas se quiser falar mais, né, sobre essa chegada do Carpini ao Vitória, fique à vontade. Foi uma missão interrompida, né? Mas ele cumpriu aí com os objetivos. É um treinador, o Léo Condé está na história do Vitória, conquistou o título baiano, mas principalmente o título da Série B, com uma campanha espetacular, o acesso com o título da Série B. Então, é um treinador que está na história. Repito o que eu falei ontem, achei um erro o Vitória ter contratado, achei um recorte pequeno numa Série A ainda, poderia ter dado mais tempo, tinha uns problemas, né, de uns jogadores insatisfeitos e tal, mas é normal, acho que é normal, principalmente num período que você não vence tanto, que você não vence, na verdade, né, como estava acontecendo com o Vitória, mas e é complicado, porque você demite, o Vitória demitiu, traz outro treinador, e aí saiu o culpado, entre aspas, né, então vamos ver o que a diretoria e os próprios jogadores vão assumir de responsabilidade agora, porque o problema não era só Léo Condé, que precisava fazer ajustes no time. E a diretoria se mostrou aí, se o grande motivo foi essa questão de insatisfação do elenco, a diretoria se mostrou refém do elenco. Aí vamos ver como é que vai ser, com a chegada do Carpini, o elenco vai se comportar, a diretoria vai se comportar, como vai ser o controle do elenco. É um passo arriscado aí que o Vitória deu. Falando sobre o Carpini, eu acho um treinador bom, mas ainda não é um treinador pronto. Acho que ele teve a oportunidade no São Paulo, não foi bem, apesar do título, né, da Supercopa, mas não fez uma sequência boa de trabalho. Vai para uma Série A, né? Ele teve uma ascensão rápida, né? Estava na Água Santa, depois Juventude, conquistou o acesso com o Juventude, ficando inclusive atrás do Vitória, e depois já bateu no São Paulo, sentiu um pouco o trabalho, tanto que o novo treinador chegou no São Paulo, já mudou e melhorou muito o São Paulo. Então, não é um treinador 100% preparado, com grande experiência na Série A. Não tem experiência na Série A, né? Porque ele foi demitido até antes. Então, mas dos disponíveis, eu acho que o Vitória era melhor ter apostado um nome como esse do que Guto Ferreira, um outro nome talvez mais cascudo aí, de que
faz tempo que não faz um bom trabalho. Ver se o Vitória vai conseguir encaixar. É o que eu achei curioso, que eu vi até uma informação no Twitter hoje mais cedo, que o Carpini não deve estrear sábado contra o Atlético Goianiense, deve estrear só contra o Botafogo na próxima semana. Achei estranho, porque já é um jogo de 1000 pontos aí para o Vitória. O treinador foi anunciado ontem, teria aí quarta, quinta, sexta e sábado, quinta e sexta, pelo menos, né? Para o jogo no sábado. E não sei se vai ter algum problema de mudança, enfim, ele vai demorar para assumir o time, não sei, não entendi muito bem porque ele não vai querer já estrear no sábado, num jogo importante. Não, acho que não passa uma imagem muito boa, não. Eu prefiro que o treinador já chega, assume o time, já vai e vai para o campo, comanda o treinamento. Se isso for verdade, que ele não vai jogar, que ele não vai comandar o time no sábado, acho que já começa errando, porque o Vitória precisa para ontem. O Vitória precisa de um treinador, precisa de um comandante, já que já chegue com soluções, porque o Vitória não pode mais perder tempo. Um ponto conquistado em 15 é muito pouco. Isso aí. Seguindo aqui a nossa pauta, né, continuar falando do Vitória, mas também do Bahia, porque esses dois clubes, eles se posicionaram a favor da paralisação aí do Brasileirão, né, do futebol brasileiro, justamente por conta do que vai acontecendo, né, no estado do Rio Grande do Sul, por conta das chuvas e tudo mais. O Fortaleza, dos clubes do Nordeste, né, que compõem a Série A, o Fortaleza tinha sido o único a se posicionar a favor, mas aí, no dia de ontem, o Bahia e o Vitória também seguiram aí o mesmo caminho que o Fortaleza, né? A gente vinha constantemente falando sobre isso aqui nas lives, então nada mais justo do que também deixar aqui o registro que Bahia e Vitória se manifestaram a favor da paralisação. Agora é aquela coisa, né, Cláudio, é algo que o Cláudio inclusive falou no dia de ontem, dificilmente algo vai mudar, né? Tem até um pedido para que o campeonato ele seja paralisado até o fim deste mês, e aí mais clubes estão votando, vamos colocar assim, a favor, mas ainda não está certo, longe disso, de que o campeonato vai ser paralisado, né? 2 rodadas, se não estou enganado, até o fim do mês. Por enquanto, continua só adiado aí as partidas dos times gaúchos, né? Grêmio, Internacional e Juventude. Mas fica aí o destaque, né? O registro de que Bahia e Vitória se manifestaram a favor também, assim como Fortaleza, da paralisação. Algo a comentar, Iago, Cláudio? Só que com o posicionamento de Bahia e Vitória chega ao número de 15, né? 75% da Série A agora é declaradamente a favor da paralisação do campeonato. Os 11 clubes da LFU, grupo do qual o Fortaleza faz parte, se posicionaram na segunda-feira e já haviam se posicionado outros 2 clubes da Libra, que era o Atlético Mineiro e o próprio Grêmio, um dos clubes prejudicados pelas chuvas. E ontem, Bahia e Vitória se posicionaram de forma conjunta. Achei uma atitude até muito legal, assim, porque os caras são rivais históricos, mas apesar disso eles resolveram dar as mãos para poder fortalecer a corrente da solidariedade. E aí agora ficam faltando 5 outros times, né, que são Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians e acho que o Red Bull Bragantino. Acho que são esses 5 que faltam se manifestar. A gente sabe que Palmeiras, São Paulo e Flamengo são contra, e falta Corinthians e Red Bull Bragantino darem a sua posição, são a favor ou são contra. Mas eu acho que já passou do momento da CBF intervir, né? Porque assim, se 75% da tabela do campeonato é a favor, não tem para que eu estar insistindo em tentar fazer uma costura com apenas outros 3 times que são contra, né? Acho que a causa precisa de celeridade, precisa de toda a atenção que possa ser dada no momento. As pessoas continuam precisando de doação, apesar do que alguns políticos de lá têm dito. Eu acho que a prioridade tem que ser a reconstrução e o apoio. Todo o resto a gente resolve depois. Isso aí. Só para finalizar, pedir para o Rodrigo colocar aí a matéria, uma do Náutico, né, na tela. Um prata da casa, atacante prata da casa do Náutico, que é fã de Harry Kane, e aí, assim, uma alfinetada em água, né, porque Harry Kane joga no Bayern, começou errado. Harry Kane, que ainda não conquistou um título na sua carreira, mas o atleta da base do Náutico é fã do Harry Kane e fã do Chiesa. Esse sim tem uma boa campanha, né, no Náutico, um bom retrospecto aí no Timba. Ele fala que é fã do Harry Kane, fã do Chiesa,
e revela um sonho de criança, né? E falando do Chiesa também, até perguntar para o Clauber, Chiesa está no Recife, né? Publicou foto, teve torcedor dizendo, caramba, será que o Chiesa vai voltar para o Náutico, que já tem Paulo Sérgio, já tem o Bruno Mezenga para o ataque? Será, Clauber, ou de fato não procede, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Do Chiesa tá no Recife e tá negociando com o Náutico? Não tem nada. Ele veio para o Recife, tem amigos ainda aqui, mas veio para uma questão de patrocinador, enfim, de casa de aposta, veio fazer algum trabalho aí, então não tem nada com o Náutico, que eu acho que nem deveria ter, né? Porque ele já tá com 37 anos, tá no Rio Branco, né, do Espírito Santo, marcou 4 gols só na temporada, enfim, fechou o ciclo, não adianta. Eu sei que o torcedor do Náutico tá chateado com o momento do time, mas não seria Chiesa a solução dos problemas, né? Não em 2024. Então, não tem nada, não é o jogador que o Náutico vai contratar, até porque o Náutico não está buscando centroavante, quer pontas, enfim, um goleiro também, não é esse o foco do Náutico. Mas falando sobre o prata da casa, né, o Leandro Cauã, jogador que estreou domingo, ele participou, inclusive, do gol de empate, que acabou não servindo muito, que o Náutico tomou o gol logo depois, chama pré-assistência, né, um passe para Andrei, que Andrei cruzou para Thalicinho, foi a estreia dele. Então, assim, deu pouco para ver o potencial dele na base. Ele vem fazendo muitos gols, estreou fazendo 2 gols no Campeonato Sub-20, no Pernambucano Sub-20. É um jogador que Mazzola gosta do estilo, né? Um jogador mais alto, que gosta que fica mais preso na área, um centroavante, camisa 9. Então, Mazzola gostou desse jogador e pretende dar mais oportunidades. Um fato curioso, eu quero ser fã de Kane e fã de Chiesa, né? Mas, assim, a gente tira onda, mas eu acho que é importante ter uma referência dentro do clube. Eu acho que é importante para o jogador saber a história do clube, saber que Chiesa, o Cook, o Costa, enfim, mas ter dentro do clube também essa referência para saber a história que o jogador construiu. Eu brinquei falando de 2 extremos, mas eu acho que os jogadores da base de todos os clubes têm que ter essa referência dentro de casa também, essa inspiração dentro do próprio clube. Oi, Iago, até para passar a palavra aí para você comentar, né, do Harry Kane, que é o atacante do Bayern, que pensou que ia ganhar um primeiro título essa temporada, acabou que não venceu. A frase que o Leandro Cauã disse, está na matéria, foi a seguinte: busca o gol, isso o Kane entrega, vitórias, o Kane entrega, e títulos. Títulos o Harry Kane não entrega, né? Aí eu acho que ele já está se inspirando no Chiesa, né, que venceu aí os títulos pelo Náutico. A bronca do Harry Kane hoje é porque deram uma Ferrari na mão de uma criança, né? Assim, o que o técnico do Bayern fez essa temporada não existe, né? Mas, inclusive, estão com dificuldade de contratar outro técnico, estão querendo renovar, ou seja, estão querendo acabar com a minha saúde mental de todo jeito. Mas, assim, eu acho que é uma excelente inspiração, porque o Harry Kane ele tem uma característica que eu particularmente acho bem diferente dos centroavantes assim, de top nível mundial. E aí, quando eu falo centroavante, eu falo centroavantão mesmo, aquele cara da camisa 9, que é a questão da mobilidade e da inteligência para jogar. O Harry Kane ele joga como 9, mas ele se posiciona como 10 e consegue distribuir assistência como se fosse um meio armador. Ele é o tipo de jogador que ele tá lá para finalizar, mas ele também é muito presente na questão de associar com outros jogadores para construir o jogo. Então, acho que se o Prata da Casa do Náutico conseguir se inspirar nisso e tentar buscar algo semelhante a essa característica, pode ser algo que seja um diferencial bem importante para a carreira dele. Eu brinco, claro, com o Kane, mas é um excelente jogador e concordo com o Cláudio. É importante também ter essa referência de dentro do clube, né, do Náutico. Chiesa foi um jogador que marcou, né, essa geração de 2010 para cá aí no Timba. Né? Então é isso, vamos finalizar o programa de hoje, tá? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que está presente até agora, né? Lembrar para você deixar o like se ainda não deixou, se inscrever no canal se não for inscrito, e agradecer também ao Clauber, ao Iago, ao Rodrigo, que está na produção. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!